A história de Marcos Rodrigues Pantoja é tão incomum quanto preocupante. Este homem, nascido em uma cidade de Córdoba, na Espanha, viveu 11 anos com uma matilha de lobos, que o adotou, o protegeu, o alimentou e o criou. Rodrigues, agora com 72 anos, sabia com esses animais selvagens o carinho que sua família lhe negara. Aos 7 anos de idade, ele perdeu a mãe e foi maltratado por uma madrasta, que o castigou e brutalmente o espancou. O forçou a dormir no mato, amarrado por correntes. Seu pai o vendeu a um proprietário de terras, que o entregou a um pastor de gado em Serra Morena, que precisava dele como assistente. Ele viveu com ele por um ano em uma caverna no mato até que ele morreu, deixando-o sozinho. Marcos se sentiu totalmente desamparado porque o pastor o havia tratado como uma humanidade que ele nunca havia experimentado. Ele vagou sem rumo pela floresta até que um dia adormeceu ao lado de alguns filhotes de lobo com quem estava brincando. Quando ele acordou, encontrou uma loba que dividia a carne de um cervo entre seus filhotes. O lobo não o atacou, como ele temia, mas também trouxe um pedaço de comida na boca dela com a pata. Então ele lambeu o sangue do rosto dela e a acariciou. Adotado por esta família de lobos, ele se tornou mais um membro do bando, com o qual ele caçava e vivia. Ele desenvolveu um relacionamento fraterno especial com um filho da loba que o adotara. Em uma ocasião, ele salvou sua vida. Marcos, que veste peles de animais, conta como seus colegas de classe o ensinaram a distinguir entre o que poderia ser comido e o que era tóxico. Ele aprendeu a língua e os hábitos deles e uivou para se comunicar com eles. Ele nunca teve contato com humanos por mais de uma década, até que foi encontrado em 1965, quando tinha 19 anos, pela Guarda Civil, que o transferiu para Fuencaliente, Cidade Real. Ele se comportou e se pareceu com um lobo e não conseguiu falar. Seu pai o repreendeu por ter perdido a jaqueta e se recusou a aceitá-lo. Marcos foi entregue a um centro público de Madrid, onde as freiras e o padre o ensinaram a se vestir, a comer com uma faca e um garfo e a andar de pé. Ele então emigrou para Maiorca para trabalhar até ser convocado pelo exército. Ele ganhou a vida como pastor, garçom e outros comércios. Mas como ele não tinha malícia e não tinha conhecimento dos códigos sociais, ele foi provocado e enganado em várias ocasiões. Durante um estágio, ele voltou a morar no mato até ser recebido em Rante, uma cidade em Ourense, por um policial aposentado chamado Manuel Barandella, a quem Marcos chamou de chefe e que o protegeu até sua morte. A história de Marcos foi investigada por antropólogos e sua experiência tem sido relatada em documentários nos quais ele sempre fala sobre o nobre comportamento dos lobos, seu senso de solidariedade e o quanto eles o ensinaram. Quando eu contava minha história, todos me chamavam de louco. Isso me chateava muito, porque eu estava falando a verdade, diz Marcos Rodrigues Pantoja.